Capitalismo versus comunismo. Qual tem mais chance de prosperar? É uma sociedade de classe entre o senhor feudal e os camponeses. O capitalismo é um tipo de sociedade de classe e que é muito recente. Aí, a questão, Rodrigo, que eu sempre respondo é... Veja, eu não acho que a pergunta correta... Isso serve para o debate que a gente já acompanhou anteriormente de uma personagem que dizia que o capitalismo existia desde que desde que o primeiro ser humano fez a primeira ferramenta de pedra lascada e caçou um mamute, né? Então o capitalismo é realmente uma estrutura social, é um modelo econômico muito recente na história da humanidade. correta é se o socialismo vai dar certo ou não. Por quê? Qual que é a pergunta correta? Veja, eu parto do princípio que você pode até não concordar com o socialismo, mas você acha que o que a gente tá vivendo tá bom? Tipo assim, o capitalismo tá dando certo? Eu tenho inúmeras críticas. Não, mas é justamente essa é a premissa, porque veja, a gente pode não concordar pra onde, mas me parece que a gente tem que partir de um diagnóstico Tem algo errado aqui. que tem muita coisa errada. Então vamos dar só um Tá, exemplo. mas esse é meu medo. Porque eu quase respondi, mas perguntou pra você. Porque, de verdade, eu não acho que o capitalismo é errado. Sabe? Eu acho que as pessoas manipulam, como na grande possibilidade que eles têm, de usarem sistemas a seu próprio favor. E aí já é a minha crítica quando você... É um problema moral, né? O grande problema do capitalismo, né? É claro que vai ser um problema moral, né? É como as pessoas manipulam, né? As pessoas são muito malvadas. Algumas pessoas, e aí se aproveitam desse sistema que não tem nada de errado no final das contas. Entrar no seu sistema, pra mim, a gente vai cair quase que no mesmo funil. Mas por Sabe, de exemplo, pessoas, não de processos. Claro que o foco é na pessoa e não na estrutura. É um problema moral, afinal de contas. como assim as pessoas manipulam? Porque, lógico que você sempre vai ter uma entidade, uma classe superior dominante. A gente já tem isso. Tá. Né? A gente tem os empresários, a gente tem os latifundiários, a gente tem os líderes. Essas pessoas, com o capitalismo, vivem muito bem. E se você perguntar para elas se o capitalismo é bom, eu te garanto que elas vão responder que sim. Para elas é muito bom. Não é bom para todo mundo. Mas para quem está no topo da cadeia ali... Tá, eu vou procurar esse debate aqui na outra aba, enquanto isso a gente assiste esse daqui. Até onde a gente aguentar. extremamente vantajoso. Uhum. E o capitalismo, se é bom para um, pode sim ser bom para todos. É que ele é mal distribuído e é quase que um poder que ele tem de se autoajustar. O capitalismo, ele... tudo bem, tem um que tem um benefício que... Vamos pensar na escola, né? O cara tem direito a escolas melhores, ele obviamente vai ter mais recursos no final da sua vida. De um cara que não tem que nem sabe se tem uma faculdade, que a faculdade não paga, esse cara está extremamente limitado. Mas ele ainda mesmo assim, eu vejo que ele tem oportunidades, como você teve, de alguma forma, talvez por mágica, encontrar um caminho e ser bem sucedido. Independente financeiramente, mas intelectualmente. Você acha que o capitalismo pessoa, permite ele virar o jogo da vida dele? Como pessoa, pelo menos, se é possível. Sabe, ele não te iguala. Então, assim, o capitalismo para mim é errado? Claro, eu acho que talvez mal distribuído, mas eu vejo ele ainda como a melhor forma de equalizar a balança. Eu vejo que nessa balança, mesmo discrepante, existem possibilidades da pessoa conseguir ser uma boa pessoa no final de sua vida. Perfeito. Vamos lá. Entendeu? Assim, a minha percepção, mas é muito massa estar aqui, porque você vai me mostrar uma coisa que eu ainda não enxerguei. Eu entendo, Roberto, mas vamos pensar essa questão a partir de duas dimensões. Primeiro uma dimensão global, depois uma dimensão mais nacional a nível de Brasil. Boa. Primeiro a dimensão global. O sistema capitalista é um sistema mundial hoje, né? A imensa maioria dos países do mundo são países capitalistas. A gente tem uma divisão internacional do trabalho capitalista. Aí eu vou te dar dois exemplos do que é a divisão internacional do trabalho capitalista. Significa basicamente assim. Hoje todo mundo já ouviu falar do chocolate suíço ou do chocolate belga, né? Que é um dos mais vendidos do mundo, procurados do mundo e por aí vai. Só que assim, não nasce cacau nem na Suíça, nem na Bélgica. Onde é que nasce cacau para fazer o chocolate? É fundamentalmente na Costa do Marfim e alguns países africanos e também na América Latina. Como é que funciona? A Costa do Marfim você tem hoje 4 milhões de pessoas que vivem da agricultura familiar plantando cacau e que vivem na miséria. Sim. Esse cacau ele é comprado por empresas suíças e belgas por um preço definido
pelas empresas que controlam a cadeia produtiva, né? Então, os agricultores vivem ali na miséria, comendo pão com diabo amassou. É provável, inclusive, que morram sem nunca provar um chocolate, diga-se de passagem, porque estão na miséria. E aí esse cacau é levado para a Europa, processado lá, transformado em chocolate e comercializado globalmente com lucros exorbitantes para os donos dessas empresas, os acionistas, os CEOs. Amém, Bélgica, Congo manda um abraço cheio de cristianismo e democracia. Isso que ele tá falando do chocolate é verdade, né? Deixa eu achar aqui pra vocês o vídeo do pessoal que faz o chocolate provando o chocolate pela primeira vez. Porque no capitalismo tem disso também, né? Além da alienação do trabalho, o trabalhador não fica com o fruto do trabalho, né? Tem toda a citação de mais-valia. Aqui, produtores de cacau experimentam chocolate pela primeira vez. Deu pra fazer o ponto, né, gente? Deu pra esclarecer o ponto dos trabalhadores da Costa do Marfim, né? Ou a costa do Ivory, né? Que nunca provaram o chocolate, embora trabalhem 12 horas por dia, 15 horas por dia, colhendo semente de cacau, né? Nem sabem pra onde que vai a semente de cacau. O trabalhador diz aqui que aparentemente é feita uma comida que é muito boa com isso, mas ele não sabe nem se isso é verdade. Segue o vídeo do Jones. Os controladores. Num dia que apareceu um governo da Costa do Marfim dizendo assim, ó, a gente quer acabar com isso, a gente quer aumentar o valor pago pelo cacau nosso produzido e a gente decidiu que a gente vai usar nossas terras mais férteis não para plantar cacau, para abastecer a cadeia de suprimento de vocês, mas sim para plantar o que o nosso povo precisa para combater a fome, já que metade da população da Costa do Marfim está passando fome. No dia que isso acontecer, o governo da Suíça, o governo da Bélgica, junto com a própria União Europeia, vai ameaçar de sabotagem, vai ameaçar de bloqueio econômico, vai ameaçar de golpe de Estado, vai tentar assassinato, etc, etc, etc. Então, assim, não dá para dizer que o capitalismo é bom quando existe uma divisão internacional do trabalho que está cristalizada. Tem muita gente dizendo que conseguiu finalmente pegar a live. Bem-vinda, Aline. A live pela primeira vez. Não repara na bagunça. Obrigado pelo elogio. E é isso. Boa noite para vocês. Tem relações de poder desigual do ponto de vista econômico, tecnológico, militar e diplomático, onde quem está por baixo vai continuar por baixo do ponto de vista de países, de povos, porque existe violência, existe golpe de Estado, existe assassinato, existe sabotagem, existe bloqueio. Outro exemplo bem didático, veja, a França é um país riquíssimo, né? As ex-colônias da França, ali do Sahel, da África Ocidental, são os principais fornecedores de urânio para a França, né? Porque a estrutura de produção de energia elétrica da França é basicamente energia atômica. Aí você tinha países como o Níger e o Mali, países miseráveis, com a maioria da população vivendo na pobreza, com fome, no analfabetismo, sem saneamento básico, sem acesso à água potável, e aí 50% de todo o urânio usado para produzir energia elétrica na França vindo do Níger e controlado por empresas francesas. Aí teve uma rebelião militar no Níger agora. Uma das primeiras questões colocadas foi rever o preço do urânio vendido à França. Vendido não, né? Expropriado na prática. A primeira coisa que o presidente Emmanuel Macron fez foi ameaçar de uma invasão militar, o Sahel. Foi dizer que quer jogar as tropas francesas. Urânio. Isso mesmo. O urânio todo mundo sabe que decai pra quê, gente? Respondem no chat. Pra que o urânio decai? Né? Para invadir o Mali, o Níger e a Burkina Faso, e o comando militar dos Estados Unidos da África, que eu acabei de esquecer a sigla em inglês, mas tá lá, chegou a fazer pressão também e falar de ameaças, de invasão militar. Então veja, esse é o capitalismo no âmbito global. No capitalismo nem todo mundo pode produzir computador. Isso acontece no Brasil, né? Com a exploração do nióbio aqui no Brasil, por exemplo. Perfeitamente. Mas já é uma ideia nacionalista. Não, mas calma aí. Nióbio. Tem que voltar pro nióbio. Não. Calma aí. Mas antes do Brasil, vamos ficar no plano de mundo ainda. O capitalismo é por essência um sistema... O urânio decai para Iago Pinheiro, certamente. Certamente. Eu vou montar uma enquete aqui perguntando para que o urânio decai. Marcos Matos diz: boa noite, Iago. Eu te sigo desde que o nosso Deus derrotou o cara das expressões sociais. Sim, Marcos, eu lembro de você na época do Santinelli contra o Metaforando.
Nós, aqui no canal, a gente tá fazendo cada vez mais inimigos, estamos queimando cada vez mais pontes, dia após dia, né? Nossos inimigos são o Metaforando, o Henry Bugalho. Quem mais são nossos inimigos? O Marcos Eberlin, né? Com certeza, que fala sobre urânio. Sérgio Sacani também é um bom concorrente. Desigual. Tem um economista coreano que lançou um livro chamado Chutando a Escada. Chutando a Escada é uma expressão do economista alemão chamado Friedrich List, que ele, teorizando sobre o desenvolvimento econômico capitalista dos países, ele diz o seguinte: os países capitalistas que atingem o desenvolvimento industrial, a partir do momento que eles atingem o desenvolvimento industrial, estabelecem uma... O tarado de Kiev também é um dos inimigos do canal. São fáceis, porque elas são pobres. Sempre tem que tocar o áudio quando ele é mencionado. Aí chupa-cu de Kiev também foi mencionado. Eles mesmos. A relação em que, por exemplo, país A é um país industrializado, poderoso do ponto de vista econômico e que produz bens complexos manufaturados e vende para país B, que é um país pobre, desindustrializado, que vende produtos primários, commodities. O país A, ele tem todas as condições econômicas, políticas, militares, tecnológicas, diplomáticas de manter e de eterno esta relação. Então, assim, não é coincidência que os países que são considerados países de primeiro mundo, ou um termo mais cientificamente correto, países centrais do sistema capitalista, são países que saíram na frente na corrida colonial lá no século XV e século XVI, e que no século XIX tiveram condições, no caso da Alemanha, de consolidar sua união nacional e desenvolver seu processo industrial e não foram colonizados por ninguém. Então, basicamente, a divisão internacional do trabalho entre países dominantes e países dominados é a mesma há mais de 200 anos, salvo exceções. A China se libertou da colonização, ascendeu, Coreia do Sul ascendeu, mas assim, salvo exceções, a divisão é a mesma. Então, assim, do ponto de vista global, não dá para falar em igualdade de oportunidades ou possibilidades para o capitalismo. Estatisticamente falando, se você nascer na Bolívia, se você nascer na Angola, se você nascer no Moçambique, se você nascer no Peru, se você nascer no Nepal, se você nascer no Sudão, estatisticamente falando, a chance é você nascer, chances altíssimas de morrer antes de completar 2 anos, mortalidade infantil, e se você conseguir superar o risco de mortalidade infantil, a perspectiva, estatisticamente falando, é que você vai ter uma vida miserável, sem oportunidade educacional, passando fome, você vai morrer antes dos 60 anos, depois de uma vida de exploração desgraçada. Então, assim, esse é o capitalismo no plano global. E aí, veja, é simples e objetivo, não é questão de ser mal ou ser bom, pensando individualmente cada empresário, cada presidente, cada CEO. A questão é o seguinte: o sujeito tem um negócio que é lucrativo e o negócio dele é lucrativo porque tem 4 milhões de camponeses plantando cacau e passando fome. E aí, assim, não é questão de ser bom ou ser ruim, é uma estrutura objetiva. A taxa de lucro dele depende daquela divisão internacional do trabalho que diz que o camponês da Costa do Marfim tem que passar fome produzindo um cacau e recebendo um valor irrisório. Se isto for mudado, aquele capitalista da Bélgica, da Suíça, sua taxa de lucro vai ser afetada. Eu soube. Calma, gente. Eu soube, Thiago. O debate do Jones nesse podcast foi uma surra. Maior do que a do Kim. E que foi doido ver o cara perdendo a linha. Eu soube disso, me disseram aqui no canal. A gente vai conferir esse debate, porque não é possível, tá todo mundo falando isso também. Então aqui é uma estrutura econômica objetiva, não é problema de pessoas. O próprio Marx, no livro 1 do Capital, ele fala assim: eu não debato com pessoas, as pessoas são suporte das estruturas. Eu estou fazendo um debate aqui sobre estruturas historicamente constituídas socioeconômicas de relações de produção e de propriedade. Então isso por um lado, do ponto de vista internacional. Do ponto de vista nacional, qual é a realidade brasileira? A realidade brasileira, ele pode pegar 2 exemplos básicos, bem clichêzão. Primeiro exemplo básico: o Brasil é a agricultura mais competitiva do mundo, né? A gente tá em Minas Gerais. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. E o Brasil vai falar do Plano Safra, que o Kim Kataguiri não sabia. O Brasil é o maior produtor exportador de café do mundo. Então, assim, a gente tá na agricultura mais produtiva do mundo. Dito isto, milhões de brasileiros passam fome. E quando a gente fala passa fome, a gente tá falando do conceito de fome epidêmica. O que é o conceito de fome epidêmica? É quando você não consome o conjunto de calorias necessárias para simples reprodução biológica.
né? Então você vai morrer passando fome, definhar. Mas tem um conceito de fome endêmica, que é quando você tem um nível de renda tão baixo, uma dificuldade tão sistêmica de acesso a alimentos, que você come, supera as 2.000 e tantas calorias que você precisa por dia, mas você não tá saudável, você tá comendo mal. Então, por exemplo, uma família trabalhadora que tem um pai, uma mãe e um filho... Não. Você fuma de forma muito elegante, fica com vontade de começar. Não, pode tirar essa ideia da cabeça. Não pode. Eu tô pensando em parar, pelo menos, de fuma fofo. Eu tô pensando em parar de fumar em live, porque não, isso dá muito mau exemplo. É uma vergonha esse negócio. E que tem uma renda de um salário mínimo, eles vão conseguir comer manhã, tarde e noite. Pão com ovo, cuscuz, salsicha, conserva, miojo. Mas assim, isso é saudável? Não, veja, isso é a realidade brasileira. O Brasil é o país que, em termos de disponibilidade de recursos, de possibilidade... Não comecem a fumar, não. Parar é muito difícil. Isso mesmo. De agricultura deve ser um país melhor do mundo. Tem disponibilidade de sol, disponibilidade de terra fértil, disponibilidade de água. Aí tem meia dúzia de barão. Parabéns, Giovanni, parou de fumar. Excelente. Palavra de fumante não... Virou a live do cigarro, né? Palavra de fumante, não comecem. Esse ano fiquei uns meses sem meu fôlego. Meu fôlego foi para as alturas. Pois é. Não comecem. Não comecem. Do agronegócio, que tá desmatando tudo, destruindo rios, poluindo, atacando indígena, atacando quilombola, atacando camponês para plantar soja. Soja para quê? Para engordar porco na Europa e na China. Aí recebe bilhões de lucro, não paga imposto sobre lucros e dividendos, paga um dos menores ITRs do mundo. ITR é Imposto Territorial Rural. A alíquota do ITR no Brasil é a menor de toda a OCDE. Pra você ter uma ideia, o IPTU de São Paulo de um ano arrecada mais que o ITR do Brasil inteiro. Então, caramba, velho. É um imposto de uma cidade, uma cidade grande, beleza, mas é isso. Foi mal, era brincadeira. Isso, o IPTU de São Paulo arrecada mais que todo o ITR. São Paulo é escrachado, né? Não dá pra usar ele muito de referência. Não, mas assim, você pega uma bolinha ali em relação ao Brasil. Exatamente. Né, e o povo brasileiro passando fome. Todo mundo que vai no mercado... Vai ter Marlboro no comunismo? Não vai ter Marlboro no comunismo, né? Já me vieram com o questionamento. Mas você é da UP e fuma? Fica a questão. Olha a hipocondria. Vai comprar um arroz, vai comprar o feijão. E sabe por quê? Um dos motivos disso é que nos últimos 30 anos a área disponível para cultivo de arroz e de feijão, por exemplo, vem diminuindo. Arroz, feijão, macaxeira, tomate, melão, etc. vem diminuindo para plantar soja, para plantar cana e milho, tudo para exportação. E aí, veja, isso é bom? Como assim isso é bom? A gente tem um país que tem uma disponibilidade absurda de recursos naturais, que não tem dificuldades... A China, só 13% do território da China é agricultável, aquilo ali é coberto de montanha e os solos, inclusive, são pouco férteis, né? Então a China, por exemplo, resolveu um problema de fome que a gente não resolveu, sabe? Então como é que o capitalismo é bom se não garante nem alimento? Isso por um lado. Aí vamos para outra coisa básica, casa. Hoje, no Brasil, 40 milhões de brasileiros ou não tem casa ou moram em situação precária. Sendo que o Brasil, vamos comparar, por exemplo, com o caso o Japão, que é um negócio montanhoso, uma ilhazinha desse tamanhinho, lamentável, cheio de terremoto, cheio de BO e tal. O Brasil não tem esses problemas de ocupação territorial, né? 40 milhões de brasileiros, pô, tem uma casa digna pra morar. Eu morei numa casa na favela da Borborema por quase 20 anos. Todo ano, religiosamente, quando chovia, alagava a minha casa. Até que um dia, depois de 10 anos morando lá, minha mãe fez um batente na frente, né? Contratou um pedreiro e fez um batente na frente de 1 metro. Subiu a casa e depois colocou um batente assim na porta pra ver se a água não entra. A água começou a minar por baixo. Foi 20 anos. Todo ano chovia, alagava. Aí a gente tinha aqui, como a gente fala em Recife, trepar os móveis, pegar uns tijolos, aí colocava o fogão em cima do tijolo, a geladeira em cima do tijolo. E quando chovia, a gente não dormia, com medo de alagar a casa, queimar os móveis, perder as coisas e por aí vai. Então veja, como é que o negócio é bom se ele não garante comida e casa? Porque assim, é o começo da conversa, né? Comida, casa, saúde e educação. É o começo da conversa, né? Para aí você pensar em outras coisas, em outros objetivos, em outras possibilidades de progredir na vida. Então veja, não garante comida,
não garante casa. E aí você pensa, mas o problema são as pessoas, não é a objetividade. Porque, veja, o agronegócio brasileiro, e aí repare como na questão de maldade, eu aposto que deve ter vários produtores de soja que devem ser gente boa, deve ser engraçado pra conversar, pra ir no churrasco, deve ser alguém que ama a sua família e tal. Beleza, mas veja, qual é a questão? Produção de soja no Brasil, 67% da renda da produção de soja é apropriada por empresas estrangeiras. Que o Brasil não produz maquinária agrícola, é tudo comprado de fora. Que o Brasil não produz fertilizantes, 85% dos fertilizantes usados na agricultura brasileira é tudo comprado de fora, de empresa estrangeira, pago em dólar. Agrotóxicos, que a gente é o país que mais usa agrotóxicos no mundo, um bocado de agrotóxico proibido na União Europeia, nos Estados Unidos é usado no Brasil. É tudo comprado de fora. Ano passado o déficit comercial em agrotóxicos foi de 10 bilhões de dólares. Então é agrotóxico, é fertilizante, é maquinária agrícola, é a próprias trades que comercializam a soja global, tudo isso. Exatamente, Thiago. Dá like para ajudar a espalhar o canal. Eu sou um péssimo youtuber. Eu não dou os anúncios, eu esqueço de dar os anúncios. Então, cadê o like, hein, gente, no vídeo? Cadê o like? Tem 38 pessoas assistindo a live, né? E cadê os likes da gente? Então, dê like no canal, se inscreva. Tem apoia-se no canal, tem grupo no WhatsApp, tem Live Pix, tem grupo no Telegram também. O Live Pix tá aqui, se você mandar o Live Pix, a mensagem aparece agora na live aqui, né? Lida por uma voz de IA, inclusive. Que mais que tinha pra falar mesmo? É isso, e você pode ser membro do canal também. Quero ver se a gente ganha um membro hoje. A gente tá com 4 membros no canal. Elisângela disse que é a live dos sotaques. Iago e Jones, adoro ouvir vocês. Obrigado, Elisângela, né? Eu tenho um sotaque mineiro de Minas Gerais, né? Realmente não houve um debate. Tenho nem adjetivo para aquilo. O Pedro Ivo fez uma live muito boa sobre. E o cara dos 3 irmãos estavam no chat convidando ele pro podcast. Olha que boa notícia. O Pedro Ivo tem que ir nos 3 irmãos. Seria muito bom assistir. Eu acompanho o canal do Pedro Ivo religiosamente. Eu acredito que o canal dele, no momento, e tem bastante tempo que tá assim, é um dos meus canais preferidos no YouTube. Pra dizer a verdade, viu? Não consigo perder uma live dele. Isso é empresa estrangeira. Consequência prática disso. Como você tem um fluxo permanente de riqueza saindo e a soja não usa muita força de trabalho, como é que você faz para aumentar a massa de lucro? Já que a porcentagem de lucro apropriado pelo latifundiário da soja, ele não tem como aumentar muito, porque para aumentar ele teria que investir em ciência e tecnologia, ele teria que defender o processo de produção de maquinário agrícola brasileiro, de fertilizante brasileiro, e, enfim, tem uma série de complicações para isso. Então, como não vale a pena, né? Não faz. Como é que ele faz para aumentar a massa de lucro dele? O aumento da massa de lucro é um processo de expansão permanente da fronteira agrícola e de renovação das áreas de plantio, no sentido de que quando uma área está muito degradada, você abandona e vai para outra área que o solo está ainda mais conservado. Então existe um sempre jogar para frente. Então é isso. A minha massa de lucro está diminuindo porque a riqueza está cada vez mais sendo apropriada por grupos estrangeiros. Eu aumento o volume de produção ou eu procuro áreas novas em que a possibilidade de fertilidade do solo é maior. Isso, consequência prática, é uma pressão permanente para desmatamento, é uma pressão permanente para invadir reserva ambiental, é uma pressão permanente para invadir território indígena, para invadir território de quilombola, para invadir território camponês e tal, porque tem que sempre jogar para frente para garantir essa taxa de lucro. Então, repare, não é questão de bondade ou de maldade. O sistema agroexportador do capitalismo independente brasileiro funciona assim. Para ele manter a taxa de lucro, ele vai ter que cada vez mais expandir a fronteira agrícola e procurar novas áreas não degradadas, porque o Brasil tem mais de 40 mil hectares, que são basicamente áreas degradadas por produção de soja e pecuária. Sabe? Então, assim, é para além das pessoas. É um problema de sistema. É um problema de lógica produtiva. Não importa se o fulano é bom ou ruim, se é bonito ou se é feio. Nesta lógica produtiva, mesmo a gente tendo a agricultura mais competitiva do mundo, as pessoas vão continuar passando fome e o meio ambiente vai continuar sendo destruído. Nesta lógica produtiva, mesmo a gente tendo uma geografia
excelente, obrigado, para transporte sobre trilho, para moradia, para tudo isso, a gente vai continuar vivendo esse inferno urbano com um engarrafamento monstruoso, sem metrô, sem trem, não sei o que, com 40 milhões de pessoas sem ter uma casa digna para morar. Eu te convenci? Não, cara, são argumentos maravilhosos. Eu tentei prestar atenção no que o João estava falando, infelizmente não consegui, porque vocês estavam falando sobre o Giga Chad, que aparentemente é comunista e abertamente apoiador da Alemanha Oriental. Exatamente, Tavares, tá liberado colocar o membro no canal, coloque o membro aqui no Iago Pinheiro, inclusive, né, tá liberadíssimo. Então, deixa o like aí na live, se inscreva no canal e a gente vai passar para a próxima pauta. Antes de passar para a próxima pauta, vou me colocar aqui na tela, na tela grandona. Deixa eu ver aqui o resultado da enquete de vocês, né? Eu perguntei para que o urânio decai e vocês, vamos ver se vocês me decepcionaram dessa vez. Então, o resultado da nossa enquete, que eu vou fechar agora, terminou com 94% dizendo que o urânio decai para tório e 5% dizendo que decai para hélio. Como pode ter 94% dizendo uma coisa e 5% dizendo outra? Eu não sei. Não sei. Para onde foi o 1%? Nunca saberemos, aparentemente. Nunca saberemos, né? Então, vocês acertaram, parabéns, vocês estão afiados com ciência, talvez mais afiados do que o Marcos Eberlin, né? Deram a resposta correta sobre o decaimento do urânio. 1% é a Aline que não sabia o decaimento do urânio. Tudo bem, tudo bem.